Olá pessoal, eu sou o professor Edson, eu sou professor do Portal Acadêmico, sou formado em Filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco e no momento sou mestrando em Filosofia pela Universidade Federal da Paraíba. Estarei aqui conversando um pouco com vocês sobre alguns conceitos presentes em Sócrates e em Platão. Indo para a nossa questão agora, o tema da nossa aula, né? Aliás, queria falar para vocês, no caso a aula que eu vou ministrar para vocês vai ser um pouco da filosofia de Sócrates e de Platão. Tá? Vamos lá, né? Queria falar para vocês, assim, sobre um pouco sobre Sócrates. E aí o que a gente tem que ter em mente, em primeiro lugar, é que a filosofia de Sócrates ela é caracterizada como um método, né, de análise conceitual, cuja a palavra essencial, ou as palavras, né, essenciais que vocês têm que ter em mente, é a pergunta o que é, né, com três palavras, o que é. Então, quando Sócrates ele se propõe a investigar um determinado tema, ele não se satisfaz com questões, com respostas prontas e acabadas. Tá? A questão que Sócrates levanta geralmente são questões essenciais, ou seja, o que é a coisa. Por exemplo, não adianta eu perguntar, questionar, por exemplo, se uma pessoa é virtuosa ou não, se eu não sei o que é a virtude. Então, antes de saber se uma pessoa é virtuosa ou não, eu preciso saber o que é a virtude. Tá? É a pergunta essencial. E antes de saber, por exemplo, se uma pessoa é justa ou não, eu preciso saber o que é a justiça. Se uma pessoa é corajosa ou não, eu preciso saber o que é a coragem. Então, esse é o tema, ou seja, as questões, né, que Sócrates se propõe a ali estar indagando, né, seus interlocutores e retirando desses interlocutores respostas mais bem fundamentadas, né, coerentes, racionais, não se atendo à mera opinião, mas à justificação e à demonstração. Ou seja, uma demonstração conceitual da coisa, né? Ou seja, intelectual. Né? Por isso que alguns estudiosos chamam o método socrático de intelectualismo, né? Socrático. Ou seja, porque o método é um método racional, ou seja, é usar a razão para obter respostas, vamos dizer assim, mais sólidas e definitivas a respeito de algo, em relação a algo. Tá? Então, essa é mais ou menos a ideia. Então, temos aí a refutação socrática, que também, né, que é uma outra questão, ou seja, Sócrates ele refuta os seus interlocutores a partir da pergunta que ele faz, o que é. Primeiro ele pergunta o que é, e a depender das respostas que são dadas, aí ele usa um outro método que é a refutação. Tá? Para fazer com que o seu interlocutor ele defina melhor aquilo que ele está se propondo a falar. Tá? Então, a questão da refutação ela entra nesse sentido. Né? Refuto, obrigando o meu interlocutor a refazer a fala dele. Ou seja, ele refazer a resposta, ele dá uma resposta melhor, mais bem fundamentada, né? Mais conceitual. Ou seja, a ideia é a resposta ser o mais conceitual possível. Tá? Então, o que acontece? Temos também aqui a questão da maiêutica. Tá? A maiêutica é justamente a partir do momento que Sócrates pergunta o que é algo, e essa pessoa é obrigada a responder o que é algo, e ele refuta a pessoa para que a pessoa faça com que sua resposta ela seja melhor, ela seja mais bem definida, e ele consiga demonstrar melhor através de um argumento mais bem elaborado, né, mais bem construído e mais bem fundamentado,
surge então aí a maiêutica, né, que é justamente fazer com que o interlocutor ele ponha para fora o conhecimento, né? Ou seja, fazer aquela transição da mera opinião, que em grego é doxa, né, para a episteme, que é o conhecimento, ou seja, que é o saber. O conhecimento aqui é o saber. Então, quando Sócrates diz que ele nada sabe, ele está sendo irônico, né? E aí entra uma outra questão, que é a ironia. E aí, na verdade, Sócrates ele finge um não saber para confundir o seu interlocutor, né? Fazendo com que ele expresse as suas opiniões e, a partir dessas opiniões erradas, Sócrates ir refutando essas opiniões, ele vai refutando até o seu interlocutor chegar a uma resposta melhor, mais fundamentada e mais bem, uma, com mais coerência, né? E aí mais bem definida. E aí a busca é pela definição da coisa, como eu falei lá no começo, né? Ou seja, quando eu pergunto o que é uma coisa, eu estou tentando definir o que é essa coisa. Então essa é a ideia da filosofia socrática, até grosso modo é isso. Então, por exemplo, uma outra questão que a gente pode tratar aqui também é a questão da importância que a filosofia de Sócrates tem para todo o desenvolvimento filosófico, né? E aí vocês estudaram os pré-socráticos. Pré-socrático significa que assim os filósofos que antecederam a Sócrates, ou seja, pré-socráticos são todos aqueles filósofos que antecederam Sócrates, tá? Então, essa é a definição de pré-Socrático, por isso que é pré-Socrático, são anteriores a Sócrates, tá? E aí, a questão que eles levantam é totalmente diferente, tá? Lá eles estão em busca de um arqué, né? E aí tentar conhecer a physis, ou seja, a natureza, né? Como é que a natureza funciona, né? Como é que funcionam as coisas. E aí eles estão em busca disso, né? No caso de Sócrates, não. Sócrates, a preocupação de Sócrates é ético-política. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre virtude, coragem, temperança, justiça, a questão é ético-política, tá? Então, há essa virada de uma questão meramente, ou seja, uma preocupação com como é que a natureza funcionava, e agora a preocupação se torna outra. Ou seja, em Sócrates, a questão é o que fundamenta a ação humana, ou seja, a ação ética e política humana, né? Ou seja, do homem, né? Como um todo. O homem aqui no sentido geral, homem, mulher, homem no sentido geral, tá? Então, não é o homem no masculino, não, homem no sentido geral. Então, assim, a busca ou seja, a busca que Sócrates empreende, ou seja, a análise filosófica que ele empreende é essa, né? É uma análise ético-política, preocupando-se com o homem, ou seja, coloca o homem como o centro do filosofar, ou seja, da sua filosofia, né? E ele trata dessas questões de modo que, por exemplo, foi justamente essa questão ética e política, né? Ou seja, os ensinamentos de Sócrates que o levaram à morte, né? E aí, por exemplo, ele foi condenado à morte. Tanto em Sócrates como em Platão, não há uma distinção entre ética e política, ok? Então, a política, ela não pode ser realizada, né, sem um comprometimento ético do agente político, né, do ator político, do homem político. Então, isso tem que ficar bem claro, tá? Não há uma separação entre ética e política, tá? Então, por exemplo, vocês vão ver isso mais à frente,
Nos modernos, na filosofia moderna, vocês vão ver que a ética a ética e a política, ela é desvinculada, tá? São duas formas de pensamento diferentes, ou seja, são duas coisas distintas, tá? Embora elas se relacionem, elas não têm assim um comprometimento como acontece lá na filosofia grega, por exemplo, né? Não é possível pensar política sem pensar ética. Por exemplo, na filosofia moderna é possível pensar política descolada da ética, seria o problema, tá? Mas em filosofia grega não. Para os gregos, principalmente para Platão, Aristóteles, o próprio Sócrates, não é possível. Tá? Então a política e a ética e a política, elas estão vinculadas de formas inseparáveis, ok? E aí uma coisa também que eu quero explicar, que vocês entendam, é que ética e moral para os gregos é a mesma coisa, tá? Não há uma separação entre ética e moral, ok? Então, por exemplo, na filosofia moderna vocês vão ver isso também, lá na frente. Mais para frente vocês vão ver com outros professores, tá? Que na filosofia moderna separa-se a ética da moral. Então, a ética seria uma... Melhor dizendo, a moral teria relação com os costumes, certo? E a ética seria uma reflexão acerca dos costumes, ok? Então, já na filosofia grega, não há essa separação, porque a prática, a ação moral, ela já pressupõe uma reflexão racional, ou seja, acerca daquela ação, ou seja, já há uma implicação ética naquela ação, tá? Que a gente pode falar que a ética lá na filosofia grega, em Platão e em Aristóteles também, é chamada a ética das virtudes, tá? E aí, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, eu posso explicar depois. Vocês podem mandar, podem falar comigo lá no WhatsApp, pelos meios que o portal vai disponibilizar para vocês. Tá? Então vocês podem fazer essas perguntas e a gente pode conversar. E se quiserem alguma indicação bibliográfica, livro, um artigo, ou até um texto mesmo. Pronto, eu tenho alguns textos introdutórios que eu fiz, que pode também ajudar vocês. Caso vocês queiram, eu posso fornecer sem nenhum problema, tá? Que, por exemplo, foi justamente essa questão ética e política, né? Ou seja, os ensinamentos de Sócrates que o levaram à morte, né? E aí, por exemplo, ele foi condenado à morte, né? Sob a acusação de que ele corrompia a juventude, ele não honrava os deuses do Estado, né? Ou seja, não acreditava nos deuses do Estado, e que ele estava tentando ali instaurar, né? Ou seja, querer introduzir novas divindades ali, ou seja, né? Não aceitando os deuses oficiais do Estado e tentando colocar no lugar deles novos deuses. Então essas são mais ou menos o que fundamenta a acusação contra Sócrates, né? E aí ele foi condenado à morte, tá? Ou seja, essa condenação se deu, ou seja, a condenação dele era tomar veneno, tá? A punição, né? No caso seria tomar veneno, e de forma voluntária, tá? Ele teria que tomar veneno de forma voluntária. Aí temos, né, uma questão, como eu tinha falado anteriormente, a questão que Sócrates coloca como central, que é o homem, né, que é um indivíduo. Nessa questão central, essa questão ela é mais bem compreendida através da frase que é escrita no templo de Delfos, né, que é o conhece-te a ti mesmo, né, que acaba por ser uma máxima socrática, né. Essa máxima é uma máxima do oráculo de Delfos, né, do templo de Delfos, mas que Sócrates ele adota, né, como uma máxima para sua filosofia, né.
que é a filosofia do indivíduo, né? Ou seja, colocando o indivíduo como o centro agora do filosofar. Então, pode ser que apareça para vocês alguma coisa nesse sentido. Então, por exemplo, o método socrático, né, que é o método de perguntas e respostas, né, que é o que é a coisa. Né? Temos também o método Elencois, que é o método de refutação, tá? E temos também a maêutica, né? Então, são essas três coisas que são essenciais aí para compreender um pouco da filosofia socrática, tá? A questão da morte de Sócrates, né, que ele foi condenado por essas razões que eu apresentei de forma bem breve, né? E aí, é claro, posso fornecer para vocês alguns materiais que vocês vão ler e vocês vão ter uma apreensão melhor, um aprofundamento melhor, tá? E aí vocês também podem fazer questionamentos, né, sobre o que foi dito aqui, né? Se algo não ficou bem entendido, eu posso explicar melhor em outra oportunidade, né? Então, assim, a ideia aqui é trazer um plano geral, né? Ou seja, um panorama geral, tá? Da filosofia socrática e da filosofia também platônica, ok? Então, é mais ou menos isso. Então, por exemplo, uma das coisas que foi um dos métodos também inventados por Sócrates foi o diálogo, né? Ou seja, o diálogo, ou seja, ele dialogava com seus adversários, né? Intelectuais, ou seja, aqueles que tinham uma ideia diferente da sua, né? Ele dialogava com eles para poder, a partir desse diálogo, chegar a um consenso, né, que nem sempre se chegava. Falando aqui um pouco sobre Platão, né? Agora, ah, Platão ele foi discípulo de Sócrates, tá? Ele viu de perto, né? Assistiu de perto a morte de Sócrates, né? Que foi condenado a tomar cicuta, né? Que era um veneno. Essa condenação se deu de forma, ou seja, ele teria que tomar de forma voluntária, e a condenação se deu pelas razões que eu já apresentei anteriormente, ok? E uma das coisas que a gente precisa ter em mente na filosofia de Platão é que todo o desenvolvimento filosófico de Platão, todo o corpus platônico, como a gente fala na palavra técnica, né? Ou seja, das obras de Platão, as obras que Platão escreveu, foi na forma de diálogo, né? Então essa forma de diálogo ele aprendeu com Sócrates, seu mestre, tá? Sócrates é o que utilizava o diálogo como um método, né, de interlocução, ou seja, ele pegava uma pessoa lá e começava a tratar sobre um determinado tema, né, através de uma conversa, de um diálogo, né? E a partir dessa conversa se chegava-se a uma definição do que era tal coisa que eles estavam ali tratando, né? Como, por exemplo, já dei exemplo de virtude, coragem, assim, enfim, independente do tema, né, justiça, né? Eles conversavam ali e a partir daquela conversa, daquele diálogo, chegava-se a uma definição, tá? do que era aquilo, né? O que era a essência daquilo, o que era, ou seja, o que fundamentava aquilo, né? Ou o que justificava aquilo ser o que é. Então, a gente pode falar a princípio que Platão ele teve uma decepção muito grande, né, com a democracia ateniense, ou seja, Atenas tinha sido governada durante muito tempo por 30 tiranos, né? E aí a democracia era algo muito ainda recente, né? E, veio de Atenas sofreu a transição
de uma tirania para a democracia, ou seja, estavam vivendo num regime democrático. E justamente esse regime democrático, ou seja, a própria democracia, foi que matou Sócrates. Ou seja, Sócrates foi morto por ter feito o uso da sua liberdade, né, de falar, de expor suas ideias, enfim. Então, ou seja, e foi justamente a democracia que, ou seja, ironicamente, né, é meio que irônico isso, né, ou seja, na democracia, ele foi morto justamente para expor, por expor aquilo que ele acreditava, né, ou seja, ele acreditava como verdade. Então, uma coisa também que eu não tinha dito sobre Sócrates é que quando ele morre justamente em obediência às leis. Ou seja, ele poderia ter fugido, mas ele não foge, né? Ele aceita a condenação, ele aceita a sua condenação justamente porque ele seguia as leis. Né? Então, por ser obediente às leis, ele aceita a sua condenação de forma voluntária, sem fazer nenhum tipo de questionamento, né? Embora ou seja, no processo de acusação, no processo acusatório ali, ele pudesse ter o momento de defesa, e teve, né? O momento de defesa, porém ele poderia, por exemplo, ter fugido e não o fez, né? Ele aceitou a condenação e cumpriu a sentença, ou seja, ele morreu, tomou o veneno e morreu, em decorrência do envenenamento, né? Enfim, então, Platão, ele acaba por ficar decepcionado com a democracia ateniense, e aí, em meio a essa decepção, ele começa a fazer uma crítica à democracia. Né? Lá no livro A República, esse livro aqui, vou mostrar aqui para vocês. Essa obra aqui, né? A República de Platão. Esse livro aqui, volumoso, porque ele é grosso assim, porque ele é bilingue, ele é uma edição bilingue, tá? Mas tem outras edições aqui que vocês podem adquirir. Por exemplo, essa edição aqui, tá? Vocês podem procurar e tal na biblioteca ou na internet, vocês encontram, né? Para comprar o, enfim, novo, usado. Bem, como eu tinha dito, né? Eu estava falando. Então, há uma decepção de Platão por parte da democracia, porque a democracia acabou por matar o seu grande mestre, Sócrates. Tá? E aí, Platão ele direciona todo o seu esforço filosófico no sentido de fazer uma crítica, né, à democracia ateniense, né, e mostrar que ela é degenerativa, tá? Que ela, ou seja, é uma forma, no caso da democracia, é uma forma de governo, né, degenerado. Né? E aí no livro 8 da República, a gente vai ver que são várias formas, Platão fala sobre as várias formas de governo, tá? E dessas várias formas de governo, temos então a democracia como a penúltima, e aí ela ficando somente atrás ela ficando atrás apenas da tirania. Eu gostaria de falar a princípio do objetivo do livro A República de Platão. Tá? O livro começa com um debate sobre o que é a justiça, ok? O que é a justiça, se a justiça é a força do mais forte, se a justiça ela se reduz a um mero convencionalismo, ou se a justiça ela pode ser relativizada. Né? Então, Platão traça um debate com vários interlocutores, tá? E aí, entre eles, os sofistas, alguns sofistas, e aí
o debate é sobre o que é a justiça, né? Então, por exemplo, há um momento em que um dos interlocutores diz o seguinte, que a justiça é devolver aquilo que, que é devido, ou seja, é pagar o que deve. Ser justo é pagar o que se deve, o que deve, tá? E Platão vai questionar isso. Ou seja, no caso, Sócrates, né? Desculpa aí. No caso, lá o diálogo é um diálogo socrático. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que o diálogo, a República, é um diálogo socrático, onde Sócrates ele se apresenta como uma figura principal ali, tá? No diálogo, e ele aparece dialogando, né? Com outros personagens, né? Ou seja, com outros interlocutores lá, ali. Então, o primeiro embate é sobre a questão da justiça, né? E aí, se a justiça é algo que... se a justiça é a conveniência do mais forte, se a justiça é a força do mais forte, ou se a justiça ela pode ser relativizada, tá? Então, um dos interlocutores diz o seguinte, diz que a justiça é devolver aquilo que se deve, né? O que é devido. Ou seja, você tem uma dívida, você tem que pagar a sua dívida. Então, ser justo é pagar as dívidas. Sócrates recusa essa tese, né? Essa ideia, de que ser justo é pagar o que se deve. E aí vai mostrar o seguinte, né? Por exemplo, ele vai dar um exemplo. Vamos supor, é o exemplo que ele dá lá. É, vamos supor que você está... você pega uma faca emprestada a um vizinho, tá? Uma faca. Aí você, após o uso da faca e tal, você vai e devolve a faca. Você, aliás, após utilizar a faca, você vai devolver essa faca ao vizinho. Chegando lá, você descobre que o vizinho ele está louco. Ele pirou, está piradinho. Aí a questão que Platão coloca, que Sócrates, no caso, o personagem Sócrates, a questão que o personagem Sócrates vai colocar é a seguinte: é justo devolver essa faca a alguém que está louco, né, correndo o risco dessa pessoa fazer mal a alguém ou a si própria? E aí os interlocutores lá, que está dialogando com ele, recuam dessa definição de justiça, ou seja, desistem dela, dizem que não é, realmente não é bem assim e tal, a gente não vai devolver uma faca a pessoa que está louca, porque aí a gente está cometendo uma injustiça, né? E aí tem também uma outra versão, que é a justiça como a força do mais forte, né? Ou seja, justo é aquele que exerce o poder na base da força. Se ele é o forte, então, mesmo se ele for um tirano, ele é justo. Aí Platão também, no caso, desculpem, Sócrates, rebate essa ideia, e eles também recuam dessa definição, né? E partem para outras definições. E aí, com isso, se mostra o seguinte, que para definir o que é justiça, é preciso definir bem o que é justiça. Ou seja, não basta dar uma mera opinião, uma opinião sem fundamento, sem justificativa, né? É preciso que as ideias, ou seja, que essas opiniões, elas sejam bem elaboradas, bem definidas, para não incorrer nesse tipo de problema. Por exemplo, se devolver uma faca a uma pessoa que não está em plena sanidade mental, ou, por exemplo, dizer que um tirano é justo, porque ele detém a força, detém o poder, ou seja, não é uma definição muito boa. Enfim, era isso. Muito obrigado a todos e até a próxima aula, tá? A próxima aula vocês vão ter com outro professor, e aí
Vocês terão uma próxima aula, tá? E na próxima aula será com outro professor, e ele vai dar uma aula sobre Aristóteles, tá? Muito obrigado a todos. Até mais.